Hoje eu vou mostrar o passo a passo da minha redação da UNEB, que obteve nota máxima na prova, no vestibular, e eu tenho certeza que vocês vão ser auxiliados, porque essas informações sobre redação da UNEB, quem já pesquisou, percebeu que são muito escassas. Então, o conteúdo que eu estou trazendo aqui é muito valioso. Então, use sabiamente. Eu vou explicar o passo a passo e eu lembro que eu fiquei tão feliz não só pelo resultado, mas por poder compartilhar isso, poder ajudar, trazer essas informações que não são fáceis de encontrar. Então, eu espero te ajudar. E se você também quiser me ajudar, se inscreve, dá um gostei. Vamos lá! Aqui está o print da minha nota, todos os critérios, os detalhes da correção. Assim, eu vou começando o vídeo desmistificando que uma redação, para ter uma boa nota, para ter uma nota máxima, tem que ser a melhor de todas, a mais criativa. Não. Para você ter um bom desempenho e até a nota máxima, é uma questão de cumprir critérios. E vão existir várias formas de você começar seu texto, desenvolver, terminar seu texto, porque cada redação realmente tem as suas singularidades. Ela deve ter suas singularidades para mostrar a autoria. Então, eu vou mostrar o meu método como forma de inspiração, de compreensão, porque sim, existe um padrão, e é importante a gente se inspirar em redações que têm uma nota que a gente quer alcançar. A partir disso, desenvolver o nosso método. Então, na introdução, antes de começar mesmo o texto, a introdução, eu leio bem direitinho o tema. Por quê? É muito comum, por incrível que pareça, a pessoa na hora do vestibular, que tem toda aquela emoção, aquele sentimento, a pessoa se distrair, não prestar atenção ou ficar muito apressada, a pessoa ficar apressada em querer escrever o texto e não pegar a essência do tema e escrever sobre outra coisa. Então, para a gente não tangenciar, use o tema como seu guia. E vocês vão perceber que eu vou até ler o texto, eu usei as mesmas palavras, mas você pode também usar sinônimos, para mostrar ao corretor que sim, eu estou falando sobre aquilo que ele pediu. Eu estou falando sobre o tema, que no caso foi o aumento do uso do cigarro eletrônico entre jovens e seus impactos na saúde pública brasileira. Vou ler aqui para vocês. De acordo com a Constituição de 1988, todo cidadão tem direito à saúde, sendo uma garantia vital. Porém, vê-se que esse princípio é negligenciado por alguns, que se submetem a condições prejudiciais à vida, visto que, por exemplo, há um aumento do uso do cigarro eletrônico entre jovens, o que acarreta impactos na saúde pública brasileira, seja por uma indução de certos comportamentos, seja por elevar as chances de sobrecarregar o sistema público de saúde. Então, aqui usei as mesmas palavras do tema para dizer para o corretor que eu estou realmente seguindo o que ele pediu. A primeira coisa que eu coloquei foi o repertório. Usei a Constituição de 1988 porque é uma Constituição que fala sobre vários temas sociais, inclusive eu recomendo que você leia sobre os direitos sociais, sobre os direitos civis, sobre os direitos políticos, brevemente, porque principalmente no artigo 5º vai ter garantias, vai ter eixos temáticos que você pode usar na sua redação, como foi o caso aqui da saúde. A saúde foi um eixo temático. É um tema bastante abrangente e que a Constituição aborda de forma abrangente e por isso eu posso usar na minha redação que também fale sobre aquele mesmo eixo, né? Aqui, saúde. Só que eu não posso deixar isso solto. Eu preciso relacionar. Então, para ter um repertório produtivo, repetindo, para ter um repertório produtivo, não adianta você ter um repertório que tenha a ver com o tema. Você precisa ter um repertório que tenha a ver com o tema e que você mostre isso, e que você contextualize, que você relacione, que eu vou destacar essa contextualização em roxo aqui, ó, contextualização com o tema. E vou destacar no texto onde foi que eu contextualizei com o tema, fazendo um contraponto, dizendo assim:
A saúde, ela é uma garantia, ela é vital para qualquer pessoa, mas tem gente que negligencia, tem gente que desperdiça. Então, você vê um sentido por que eu coloquei a Constituição, porque eu queria falar sobre saúde, porque eu queria mostrar como ela é importante e depois fazer uma contraposição dizendo que há pessoas que negligenciam isso. E essa parte foi justamente a da contextualização, super importante, não só para a introdução, mas também depois vocês vão ver para os argumentos no desenvolvimento. Então, continuando aqui, em verde foi o tema, que eu já falei, e vou dar outra dica, fazendo uma analogia, encare o tema como se fosse uma receita. Por quê? Porque uma receita tem os ingredientes. Uma receita instrui você o que tem que fazer. E o tema vai ser isso. O tema vai instruir você, você vai pegar cada ingrediente e colocar esses elementos no seu texto, porque se faltar um, fica incompleto. Então, pense nisso e seja guiado por esse tema. E as teses agora? Eu gosto de falar que as teses são os futuros argumentos, porque aqui, indução de certos comportamentos. E essa outra parte aqui, você percebe que está meio vago, né? E é realmente para ficar vago. Por quê? Você só vai citar, você não vai desenvolver esses argumentos, esses futuros argumentos na introdução, porque eles têm o momento deles, que vai ser no desenvolvimento, como o próprio nome diz. E tem que ser na ordem, viu? Se você colocou esse primeiro, você vai falar desse primeiro no D1. Se você colocou esse em segundo lugar, você vai falar sobre ele no D2. E assim vai dar uma ordem lógica para o seu texto, vai ficar mais organizado. E foram a partir dessas teses que eu vou construir os desenvolvimentos. E a tese, repetindo, é como se fosse sua opinião, sua resposta sobre, sua resposta sobre o tema, seus futuros argumentos. Pronto. Então vamos para esses desenvolvimentos tão importantes, né? No desenvolvimento, eu coloquei inicialmente o tópico frasal. E o que é esse tópico frasal? Eu coloquei tópico frasal 1 porque é o desenvolvimento 1. E o tópico frasal em si é como se fosse a tese na introdução. O tópico frasal seria no desenvolvimento e a tese na introdução, mas ambos fazem referência ao argumento base, aquele argumento que a partir dele vai surgir as outras ideias, os outros questionamentos e interpretações. Então ele é o alicerce. E eu escolhi para ser esse alicerce a causa do problema, porque também fica uma ordem lógica. Eu primeiro falo da causa para depois falar da consequência, que vai ser destacada depois aqui, porque o tema fala sobre impactos e eu também queria colocar a consequência por essa razão. A consequência dá essa ideia de efeito, de impacto mesmo. Depois do tópico frasal, eu coloquei o repertório e, para ser produtivo, coloquei a contextualização com o tópico frasal 1. Qual o motivo que eu botei esse repertório? Porque ele tem a ver, ele tem alguma relação com o meu argumento base, com o meu tópico frasal 1. E qual é essa relação? Expliquei aqui em roxo, nesse momento. E depois as consequências que eu já falei. Agora vamos ler. Em primeiro plano, é notável que o cigarro eletrônico é transformado em uma tendência entre jovens, já que o uso desse instrumento não raro é incentivado por pessoas influentes e também carrega um status de diversão. Então, aqui eu começo falando do meu argumento base, que é o fato desse instrumento já ser, de certa forma, incutida no comportamento de certas pessoas. Lembra da tese, da primeira tese, falava justamente de indução de certos comportamentos. E é essa a ideia aqui que eu trago no tópico frasal 1. Nesse sentido, é válido citar o teórico Adorno,
pois, segundo o pensador, os meios de comunicação têm o poder de moldar comportamentos e influenciar os indivíduos. E aqui é o meu repertório. Já pode perceber que ele tem uma relação com a indução de comportamentos por Theodor Adorno vincular os comportamentos aos meios de comunicação, que eles têm essa influência, né? Então, repertório destacado, vamos seguir com a contextualização. Nessa lógica, as redes sociais são amplamente utilizadas por artistas que vendem esse estilo de vida perigoso, o que faz chegar ao público uma naturalização em relativizar a saúde e em utilizar o cigarro eletrônico. Então, qual é o comportamento que é induzido? É justamente o de naturalizar essa atitude. E por que isso ocorre? Porque há uma influência dos meios de comunicação, e isso é o que faz referência ao meu repertório, e é por isso que ele tem a ver. Agora vamos seguir com as consequências. Por conseguinte, verifica-se o aumento do seu uso, o qual pode gerar vícios, uma vez que esse instrumento utiliza doses de nicotina, substância causadora de dependência química. Então, aqui citei a consequência. Qual é a consequência? O vício. E foi assim que eu terminei esse meu parágrafo. No meu desenvolvimento 2, eu vou apresentar o tópico frasal 2. E isso aqui a gente já tá craque, né? Então, a única coisa que eu fiz de diferente aqui, nesse desenvolvimento 2, nessa parte de tópico frasal, é que eu quis ser mais prática, ser mais objetiva. Então, eu juntei logo, numa mesma oração, tanto a apresentação do tópico frasal, quanto a apresentação do repertório. E eu vou mostrar isso quando eu terminar de ler o parágrafo, né? Depois de apresentar o repertório, eu aprofundei, porque eu precisava dar mais detalhes sobre esse repertório e contextualizei, porque a gente não pode deixar de ter um repertório bem articulado, bem desenvolvido. Então, tá aqui nessa parte para vocês. Depois disso, eu fiz uma observação, porque eu achei necessário, e isso é importante vocês perceberem no seu texto. Tá alguma coisa vaga? Eu preciso explicar mais alguma coisa? Então, você faz essa observação, essa explicação, que eu indico, não só nessas observações, mas em todo o seu texto, ter um caráter opinativo. Coloque opiniões no seu texto. Por quê? Porque ao você colocar aqui tal cenário é lamentável, é um cenário caótico, é um cenário triste, ou então é lamentável que isso ocorra, você vai carregando seu texto de opinião, opiniões dizendo que aquilo é algo negativo ou que aquilo é algo positivo, e sem usar a primeira pessoa, porque aí já foge do gênero dissertativo argumentativo. Não use primeira pessoa. Eu acho que não use isso, mas use opiniões que estejam ali disfarçadas, ao mesmo tempo explícitas. Disfarçadas porque não usam primeira pessoa, e explícitas porque são adjetivos, tem esse teor, são termos que você vai demonstrar o que você acredita que aquilo representa. Então, isso você pode fazer na observação, mas isso você também deve fazer em outras partes do seu texto. É preciso ter opinião no texto dissertativo argumentativo. E isso até mostra marcas de autoria, mostra que você tem aquela opinião singular, certo? Depois disso, coloquei consequências. Depois disso, por fim, a conclusão. E por que dentro do parágrafo de desenvolvimento tem conclusão? Porque um texto tem início, meio e fim. E dentro de um parágrafo, tem o início, tem o meio e tem o fim.
e a conclusão seria esse término, que eu indico que vocês não coloquem nessa parte final uma ideia nova. Conclusão seria, nesse caso aqui do desenvolvimento, uma referência às ideias que você já trouxe, uma dedução das ideias que você já trouxe ou uma síntese. Mas não serve mesmo para você adicionar uma ideia que seja nova, puramente nova, porque simplesmente não vai ter como você desenvolver isso, já que você finalizou seu parágrafo. Então vou ler aqui. Ademais, cabe analisar o sistema público de saúde conforme a Constituição Federal de 1988, o qual é balizado pelo conceito de integralidade. Nesse contexto, esse pilar define a necessidade de conectar diversas áreas, como a da educação e da tecnologia, a fim de reforçar o setor da saúde. Em face disso, é nítido que sobrecarregar um recurso tão importante é um risco para todos. Sob essa ótica, o uso do cigarro eletrônico pode gerar não só dependência química, mas também doenças cardiovasculares e fragilizar o organismo do ser, uma vez que afeta pulmões, estômago e outros órgãos. Por isso, é vital preservar o SUS e outros setores. Vamos comigo fazer o exercício mental de identificar cada uma dessas cores, qual é a parte que faz uma referência. Aqui, ó, tópico frasal já é o sistema público de saúde, porque na minha segunda tese, eu disse que eu ia falar sobre o quê? Sobre o fato das chances de sobrecarregar esse sistema. E aqui eu trago justamente o sistema público de saúde, porque eu vou, ao longo do meu texto, falando dessa possibilidade de sobrecarregar. E aqui, repertório, conforme a Constituição Federal. E eu utilizei o repertório que, inclusive, vocês devem pesquisar melhor sobre os três pilares do SUS, que são a integralidade, equidade e universalidade. Aqui eu usei o conceito de integralidade. Terminando essa parte de tópico frasal e repertório, eu comecei a aprofundar o repertório falando esse pilar define e falei o conceito dele. Falando também, contextualizando que ele tem o intuito de reforçar esse sistema, esse setor de saúde, que é justamente o que eu mencionei no tópico frasal, né? Do sistema público de saúde. E aí, a minha observação que eu achei necessária. Em face disso, é nítido que sobrecarregar um recurso tão importante é um risco para todos. Então, você vê que tem uma opinião aqui. Eu estou falando que isso acontecer é um risco. Além de opinião, eu também diria que aqui eu mostro a outra parte do meu tópico frasal. Eu complementei. Seguindo aqui, sob essa ótica, o uso do cigarro eletrônico, aí eu falei das consequências. Doenças cardiovasculares, fragilizar o organismo. E aí, finalizo dizendo que é vital preservar. Então, é uma dedução. Se é um risco para todo mundo sobrecarregar, é vital, então, preservar o SUS. E foi assim que eu terminei meu desenvolvimento 2. Então, vamos para a conclusão, que é a parte mais prática, mais técnica, você seguindo todo esse passo a passo de agente, ação, meio, finalidade e detalhamento, isso vai te dar uma conclusão bem completa, mas tem alguns detalhes. Por exemplo, eu acho relevante você começar com uma frase para sinalizar ao corretor a seguinte informação. Qual é a informação que você vai sinalizar? Que você está tentando resolver um problema nessa parte do seu texto e que você está querendo concluir esse problema com essas soluções, com essa solução que você vai apresentar. Então, essa frase aqui eu já coloquei no início e ponto. E eu ainda vou ler a conclusão, mas eu já vou destacando aqui. O agente
Aqui eu coloquei o poder público. A ação seria realizar um projeto informativo. O meio, eu inclusive coloquei aqui por meio das redes sociais e de artistas com influência positiva. E a finalidade, a fim de combater essa tendência de romantização. Que inclusive, lembra que eu falei disso? Pode olhar aí no desenvolvimento 1, na linha 11, na linha 12. Na linha 11 e 12, eu falei sobre essa naturalização, relativização. Então, aqui, essa finalidade é justamente em referência a combater essa tendência de romantizar a problemática. Pronto, isso foi a minha finalidade e eu já estou mostrando aqui que essa solução serve para o desenvolvimento 1, inicialmente, né? Estou fazendo aquela história da ordem. Comecei solucionando o desenvolvimento 1. E aí, eu detalhei aqui a finalidade. Se a finalidade é combater a romantização, qual vai ser o efeito direto? Vai ser propagar uma conduta responsável. Se você combate a tendência de romantizar um problema, você vai promover uma conduta responsável. Então, é um detalhamento aqui, ó. Um detalhamento da finalidade. Não é bom usar muitos gerúndios, viu? Aqui eu falei propagando, mas foi o único gerúndio que eu usei, então tá ok, digamos assim. Eu coloquei outro detalhamento porque eu me senti um pouco insegura, eu não sabia se ia ser o suficiente, certo? Detalhamento do meio, por intermédio de postagens em parceria com o SUS, etc. Fechei esse parágrafo, retomando alguns pontos, retomando inclusive um dos repertórios supracitados. Então, aqui, ó, assim, o princípio da integralidade, lembra que eu falei isso no D2? Eu retomei porque era um repertório que eu vi que eu poderia usar como exemplo de o ideal é esse, o ideal é seguir o princípio da integralidade. Não foi necessariamente porque era o D2 não, viu? É só porque o repertório eu achei que ficaria coerente em fazer essa contextualização de esse é o ideal, o princípio da integralidade é o ideal, e a gente vai colocar isso em prática, vai alcançar isso se resolver dessa forma aqui. Isso que eu disse. Foi um fechamento porque eu retomei não só esse repertório, mas eu fechei dizendo que tudo isso de problema que eu citei nos outros parágrafos, no D1, no D2, vai ser resolvido com essa solução única que eu dei. A única solução foi essa, mas foi uma solução que resolvia vários problemas. O número de dependentes, o número de doenças, o número de chances de sobrecarregar. Isso tudo você já viu no meu texto, então eu estou aqui como se fosse sintetizando rapidamente, porque foi cabível essa única solução resolveu os problemas que estavam no D1 e no D2. Certo? Eu posso fazer uma conclusão com duas soluções? Posso. Em referência ao desenvolvimento 1 e em referência ao desenvolvimento 2. Posso fazer com duas soluções diferentes, mas eu também posso, como eu fiz aqui, uma única solução que resolve problemas do D1, que eu apresento inicialmente, e depois problemas do D2. E foi assim que eu terminei o meu texto e eu vou ler agora para vocês, para a gente finalizar a leitura da redação. Desse modo, use medidas para amenizar o impasse. Sob esse viés, o poder público deve realizar um projeto informativo sobre os malefícios do cigarro eletrônico, por meio das redes sociais, e de artistas com influência positiva entre jovens, a fim de combater a tendência da romantização da problemática, propagando uma conduta responsável, por intermédio de postagens em parceria com o SUS, Sistema Único de Saúde. Assim, o princípio da integralidade será posto em prática de maneira inteligente e será preservado o sistema público de saúde, diminuindo o número de dependentes de doenças e de chances de sobrecarregar esse bem.
Terminando aqui, eu quero fazer um resumo do que a gente viu. O que é, afinal, preciso para fazer uma boa redação no vestibular? Eu diria até em qualquer vestibular que cobre um texto dissertativo argumentativo, como o Enem, como a UNEB, mas em referência ao UNEB especificamente. O que é preciso? Primeiro, você se organizar. Você fazer esquemas, um esquema dizendo, isso aqui eu vou botar na introdução. Isso aqui que eu desenhei é um I, viu? Isso aqui eu vou botar no desenvolvimento 1, isso aqui eu vou botar no desenvolvimento 2, isso aqui eu vou botar na conclusão. E aí você faz um esquema, dizendo em tópicos, no início da sua produção do seu texto, o que mais ou menos você pretende colocar em cada parte. E assim você vai relacionando. Por isso que o meu texto ficou bem relacionado. Aquelas partes da conclusão, aqui na conclusão, tinha a ver com isso, tinha a ver com isso, porque eu planejei isso, foi intencional, certo? Então, esse é o fator da organização que eu falo. Ordem lógica. Já mencionei isso, mas vou repetir. O texto tem início, o meio e o fim. E dentro de cada parágrafo vai ter o início, meio e fim do parágrafo. O início, meio e fim do parágrafo. Certo? Isso vai ter aqui, isso vai ter aqui também. Então, use sempre uma ordem lógica. Coloque causa primeiro, depois consequência. E fica muito mais fácil quando você pensa, quando você fragmenta o seu texto. O seu texto todo, início, meio e fim. Dentro do parágrafo, vai ter um início, meio e fim. Pronto. Pensando assim, fica até mais prático. Repertórios. Repertórios, você tem que dar uma estudada antes, dar uma pesquisada, ver a Constituição, ver outros canais. Se quiser, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo com alguns repertórios que eu tenho. Se vocês tiverem interesse, então comentem aí se vocês querem esse vídeo. E você vai treinando ao longo do ano ou ao longo das semanas, depende de quanto tempo resta para você, mas você vai dando uma estudada sobre esses repertórios. Desenho uma seta aqui, mas enfim. Conclusão. Sua conclusão tem que ser bem prática, não perca ponto na conclusão, porque ela é fácil de fazer. Você já viu que tem que ter agente, ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. Sem falar que antes disso tudo, comece com uma frase, faça suas soluções relacionadas com o D1 e com o D2, respectivamente, e finalize. Finalize de verdade, podendo até fazer uma referência com algum repertório. Próximo aqui, na lista do que é preciso, letra legível e estética. Na imagem que eu mostrei no vídeo, não foi exatamente a do corretor, porque foi uma foto que eu tirei da minha folha de redação definitiva. Então, eu joguei um efeito por cima e tal. Deve ter tido algumas partes que não ficaram legíveis, mas lá ficou legível sim. E na minha folha original tá legível, então pensem nisso antes de você escrever. Pense na estética. Quando tem um parágrafo assim, você escreveu, você não pode deixar o espaço, você tem que completar a linha, entendeu? Não deixe aquele espaço, por exemplo, tem uma linha aqui. E aí você escreveu aqui em cima, blá, 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 e terminou aqui. Não deixe. Você viu que fica um espaço? Não deixe. Isso estraga a estética do seu texto e a estética é importante. Letra legível e estética. Sempre responda ao tema. Eu já reforcei isso tanto que no início que eu nem preciso comentar mais, né? Opinião. Dê a sua opinião, não com a primeira pessoa, mas usando adjetivos, advérbios, expressões. Use a sua criatividade, mas não só criatividade, use a sua criticidade. E aqui eu já destaquei, né? Leitura com atenção. Leia com atenção tudo, leia os textos motivadores, leia o tema, para você não perder nada e entender realmente o que é requisitado. E aqui não perca muito tempo na redação. Eu sei que o vídeo ficou até um pouco longo, mas é porque eu queria explicar cada detalhe. Mas falando de tempo, né? A gente precisa ser prático, objetivo e quando você quer um curso concorrido, principalmente, você tem que ir bem em várias áreas, não é só na redação. Então, não use todo o seu tempo na redação, seja inteligente, gerencie o seu tempo. Então, você escrever uma redação rapidamente também é uma estratégia. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, comenta, compartilha.
Deixa um gostei também. E para todos que ficaram até aqui, e também para quem não ficou, mas especialmente para quem ficou até o final do vídeo, eu desejo uma boa prova, anime-se e lembre-se que você é capaz.